Boa tarde, pessoal. Dando continuidade ao nosso assunto de geometria, hoje vamos falar um pouco, brevemente, explicar a definição de ângulo. Ângulo é uma região delimitada por duas semirretas. Para medi-lo, há duas possíveis unidades, grau ou radiano. De acordo com a sua medida, ele pode ser classificado em agudo, reto, obtuso ou raso. Agora vou ler com mais calma. Ângulo. O que é o ângulo em si? Como diz aqui mesmo no próprio texto, é a região delimitada por duas semirretas. Quem são as semirretas? São um pedaço de uma reta, ou seja, que tem um início, mas não tem um fim. Por exemplo, aqui nós vemos duas semirretas, do O B e do O ao A. Podemos ver aqui, ó, ele tem um início, que é o ponto O, mas não tem um fim. Pode ver que quando tem essa setinha aqui é porque ela é constante sempre. Aí quem é o ângulo? O ângulo é exatamente as duas medidas que está entre essas semirretas, ou seja, essa linhazinha azul aqui, ó. Eu tracei ela aqui de rosa agora. O ângulo é a medida daí. Só que essa medida nós não podemos medir com a régua ou algo do tipo. A medida também não é calculada em centímetros nem nada. Essa medida é calculada, como disse aqui em cima, em grau ou radiano. Mas cuidado para não se confundir com grau de temperatura. Na maioria das vezes usamos graus. E para ser medida aqui nós medimos usando um transferidor, que é um objeto no qual nós vamos conhecer quando as aulas voltarem. Eu vou mostrar mais pessoalmente. Dependendo da medida desse ângulo, varia entre 0 e 360. Nunca mais, nunca menos. Ou seja, esse ângulo pode dar uma volta completa, se transformar em um círculo. Porque de acordo com a abertura dela, a abertura das retas, só pode chegar até essa limitação, como fosse um círculo. Quando dá uma volta completa, é 360 graus. Ou seja, o máximo que um ângulo pode chegar, que a medida de um ângulo pode chegar, é 360 graus. Mas, quando o ângulo, dependendo da medida, eles são definidos com outros nomes. Por exemplo, vou explicar agora. Quando, dependendo da medida do ângulo, nós nomeamos esses ângulos. Por exemplo, aqui, quando o ângulo mede 0, a medida dele é 0, dizemos que é um ângulo nulo. Porque não tem ângulo. Se é 0, não tem ângulo. Quando o ângulo mede 360 graus, foi quando eu disse, dizemos que é um ângulo de uma volta inteira. Mas professor, qual a diferença entre ângulo nulo e 360? Por exemplo, o ponteiro do relógio. Vamos ver. O ponteiro do relógio, como se estivesse começando aqui, vai girando, vai girando, vai girando, vai girando, vai girando, vai girando, até dar uma volta, não é? Quando ele deu essa volta, dizemos que o ângulo é de 360 graus. Foi aumentando. Iniciou em 0, aí 0 foi 1, 2, 3, 4, e assim sucessivamente até o 360. Então, visualmente, a diferença não tem. Mas, a diferença é essa. Quando tem 360 graus, ângulo de uma volta. 0 graus, ângulo nulo. Ângulo raso ou de meia volta. Quem é o ângulo raso de meia volta? Quando esse ângulo mede 180. Sempre que tiver uma linha reta com duas setinhas, uma para cada lado, onde o ponto A e B estão separados e entre eles tem um ponto, não importa qual seja, normalmente é O de origem, mas independente de qual for, dizemos que esse ângulo mede 180 graus, que está bem abertão. Como nós podemos ver isso? Vocês concordam comigo que o ângulo de meia volta é a metade do ângulo de uma volta? Quando o ângulo dá uma volta, mede quantos graus? 360. E o de meia volta?
Se é meia volta, é a metade do 360. Então, nós dividiríamos 360 por 2, que ia dar 180. Por isso, chegamos à conclusão que esse ângulo mede 180 graus. Opa. Espera um pouquinho. Por isso chamamos esse ângulo de meia volta ou ângulo raso. Agora vamos para o ângulo reto. Quem é o ângulo reto? É quando o ângulo mede 90 graus. Se mede 90 graus, ele vai estar sempre bem em pezinho e vai ter essa quina aqui, ó, como se fosse um quadrado, um retângulo, a metade do quadrado no caso, né? Cortado, ó. Se nós fecharmos aqui, forma um retângulo. Aí dizemos que esse ângulo aqui, tanto esse quanto esse, que é bem quadradinho, não está muito quadradinho aqui, mas vamos supor que é, o ângulo é de 90 graus. E quando esse ângulo for de 90 graus, dizemos que é um ângulo reto. Ou seja, ângulo reto é um ângulo de 90 graus. Outra coisa, vocês concordam comigo? Vamos aqui para cima, peraí. Vindo para o ângulo de 180 graus, o ângulo raso. Se nós traçarmos uma linha em pé a esse ângulo, estamos traçando um ângulo no meio. Então, quando nós passamos uma linha em pé, bem em pezinha mesmo, ao ângulo de meia volta, o ângulo raso, traçamos esse ângulo no meio. E a metade de 180 é quanto? 90 graus. Logo dizemos que a metade do ângulo o ângulo de meia volta é um ângulo reto. Porque já que aqui é 90 graus, e o ângulo de 90 graus diz que o ângulo reto é um ângulo de 90 graus, então a metade do ângulo de meia volta é um ângulo de 90 graus. Agora, ângulos agudos e obtusos. Quem são os ângulos agudos e obtusos? Esse ângulo agudo e obtuso é quando ângulo agudo, primeiro por partes, né? Ângulo agudo é quando esse ângulo mede entre 0 graus e 90 graus. Ou seja, ele é maior que 0 graus e menor que 90 graus. Normalmente, para sabermos se ele é maior ou menor que 90 graus, se nós olharmos, só de olhar e entender a imagem, a gente consegue deduzir que esse ângulo é maior ou menor que 90 graus. Ó, tá vendo essa linha pontilhada aqui que eu vou pintar de rosa agora? Pronto, ficou certinho, ó. Esse ângulo aqui, um ângulo de 90 graus, concorda comigo? E vocês concordam comigo também que essa reta está passando entre o ângulo de 90 graus? Então, se o ângulo de 90 graus está aqui, essa reta está menor do que o ângulo de 90 graus, não concorda? Olha, mas preste atenção. Isso a base sendo essa é a base, para cá. A gente está olhando o ângulo da direita para a esquerda, no caso, daqui para cá. E olhando o ângulo daqui para cá, nós conseguimos chegar à conclusão que esse traço aqui forma outro ângulo. Vou mudar até de cor, senão vai ficar confuso. Esse traço forma outro ângulo aqui. E visualmente podemos dizer que esse ângulo é menor do que esse. Esse ângulo preto é menor do que esse ângulo rosa, não é? Então, quando isso acontecer, dizemos que esse ângulo é agudo. Já no ângulo obtuso, toma o mesmo princípio do ângulo agudo, só que ao contrário. Se é o ângulo menor que 90 graus, é agudo. Quando o ângulo for maior que 90 graus, ele é obtuso. Ou seja, esse ângulo aqui é maior do que esse ângulo aqui. Vocês concordam comigo? O ângulo rosa é maior do que o ângulo preto. E o ângulo preto é o de 90 graus nesse caso. Então, quando isso acontecer, dizemos que é um ângulo obtuso. Então, só para retomar.
O ângulo quando mede 0 graus ele é nulo. Quando mede 360 graus é um ângulo de uma volta. Quando o ângulo mede 180 graus, dizemos que ele é um ângulo raso ou de meia volta. Quando o ângulo mede exatamente 90 graus, dizemos que ele é um ângulo reto. Quando o ângulo mede entre 0 e 90 graus, ele é maior que 0 e menor que 90 graus, ele é um ângulo agudo. E quando o ângulo mede entre 90 e 180, ou seja, maior que 90, mas menor que 180, dizemos que ele é um ângulo obtuso. Então, pessoal, nossa aula fica por aqui. Irei passar um questionário rápido. Eu só quero que vocês consigam identificar quem são os ângulos, nomear quando o ângulo for menor que 90 graus, maior que 90 graus, for 180, for 90, como é nomeado esse ângulo. Então, obrigado para quem assistiu minha aula e até a próxima.